Seguinte, existia um cara chamado. Existia um cara. Seguinte, existia um cara chamado Jean Valjean, que era pobre pra caramba, e ele teve uma irmã mais velha que cuidou dele quando ele era criança. E ela agora é viúva de 7 filhos. Os pais dos dois morreram, então agora ele tem que fingir ser o amante da irmã pra deixar ela de fora da vista dos caras mal, mal. Porque os caras, né, quer pegar a irmã dele, então ele tem que fingir que é o amante pra ninguém pegar. Mas em um inverno, onde não tinha trabalho, ele foi preso por roubar um pão. Ele iria ficar apenas 5 anos, mas ele escapou tantas vezes que ele foi sentenciado a 19 anos. Ele conseguia fugir, pois ele era muito forte. Era tipo um dom que Deus deu a ele. Após ser liberto, ele achou que viveria de boa. Mas então ele tem uma carteira amarela, uma cor que diz que a pessoa que a possui foi um criminoso. Então ele não conseguiu dormir em nenhum lugar, nem nas casinhas de cachorro ele conseguia descansar. Só achou um lugar quando um bispo de Digne permitiu que ele dormisse. Mas por alguma razão, às 4 horas da manhã, ele foi e roubou 2 castiçais de ouro e os talheres de ouro do bispo. Eu acho que ele tinha uma dupla personalidade, não sei. Mas ele foi pego pelos guardas da vila. Na hora que mostraram ele ao bispo, o bispo mentiu para salvar Jean, falando: "Ah, você voltou! Você tá com os 2 castiçais e os talheres que eu te dei? Você foi rápido demais em sair da minha casa, hein? Tomem também esses pratos, pois como falei, é um presente para o Senhor." Após isso, o Jean Valjean fica tão emocionado que resolveu mudar de vida, indo para um nome chamado de Madeleine, Senhor Madeleine. Ele foi e se tornou um prefeito, pois foi ganhando na política, pois era gentil com todos, até com seus adversários no cargo. Agora vamos mudar o foco para Fantine, uma jovem e linda dama, que se apaixonou por um jovem rico de uma família estrangeira. Esse garoto também tinha outros 3 amigos, e cada um deles tinha suas namoradas. Eram 4 casais que saíram para namorar, andaram a cavalo, comeram junto, passaram tempo, etc. Então, por algum motivo, eles 4, os jovens ricos, deixaram como uma brincadeira as 4 damas e voltaram para suas famílias em outro país, incluindo Fantine, que estava grávida do jovem rico que fugiu. Ela criou sua filha, Cosette, por 1 ano. E depois deixou sua filha com os Thénardiers, golpistas que tinham 2 filhas e um filho ainda bebê, que quase não cuidavam, pois a mãe preferia as filhas, e eles ficavam a cada mês aumentando o preço do pagamento para cuidar da filha de Fantine. Enquanto eles escravizavam Cosette, fazendo ela varrer, andar com roupas velhas e rasgadas, fazer tudo e não ser tratada como uma criança. Ela tinha 5 anos. Fantine trabalhava na fábrica do Sr. Madeleine, Jean Valjean disfarçado. Mas depois foi despedida, pois uma fofoqueira descobriu que ela tinha uma filha, pois uma mãe fora do casamento era mal vista entre o público. Então o gerente despediu ela para manter a boa moral, motivo bem burro, sem Jean Valjean saber disso, pois ele era o prefeito. E pior ainda, ela não sabia o que acontecia com o Cosette, pois era analfabética. Então ela realmente achava que a filha estava morrendo com todos esses preços que os Thénardiers obrigavam. Agora vamos voltar a um outro personagem, um policial, Javert, que suspeitava de Madeleine, pois ele parecia Jean Valjean e era suspeitamente forte para um homem acima dos 40. Javert nessa história é um personagem para ser a lei, que odeia os criminosos e respeita os inocentes. Ela vendia o seu corpo, teve os 2 dentes da frente arrancados, os cabelos tirados, vestia apenas um vestido pequeno e ainda foi presa injustamente, por Javert, por bater num cara que a xingava e que tacou uma bola de neve nela, mas foi liberta por o Sr. Madeleine. Madeleine disse que ajudaria Fantine, mas Fantine estava fraca e prestes a morrer. Então ela pede ao Sr. Madeleine salvar a sua filha, Cosette, dos Thénardiers. Um dia por aí, Sr. Madeleine salva um cara sendo esmagado por uma carroça que estava em cima dele. O nome desse senhor é Sr. Fauchelevent. Ele será importante mais tarde. Quando Javert viu o Sr. Madeleine salvar alguém, disse a ele que ele achava que ele era o Jean Valjean, mas perdeu a suspeita, pois descobriram em outro lugar um homem velho de 40 a 50 anos que roubou uma maçã e foi pego. E as testemunhas afirmam que ele é Jean Valjean. Quando o Sr. Madeleine descobriu isso, teve um enorme peso na consciência, pois iriam acusar injustamente outra pessoa como Jean Valjean. Então ele foi lá no tribunal antes de acabar, confessou, foi preso, mas se soltou, quebrando a janela da grade com as 2 mãos.
pois lembrou da promessa que ele fez com Fantine. Logo após foi ao encontro dos Thénardiers, comprou Cosette de volta e iria fugir com ela, mas o Sr. Thénardier, vendo que Jean estava desesperado por Cosette, tentou aumentar o preço. Então Jean fala com ele para ele parar, pois ele sabe das cartas e os preços descomunais que eles mandavam Fantine pagar, e que eles eram golpistas descarados, e foi-se embora. Após isso, o Sr. Thénardier mente para a polícia que a sua filha adotiva foi roubada, e Javert começa uma perseguição por Jean e Cosette. Jean se esconde com ela em cima de um alto e robusto muro, e após um tempo lá em cima, e vendo que Cosette poderia morrer de hipotermia naquele frio, foi para o outro lado do muro, e descobriu que o Sr. Fauchelevent, que após ser salvo por Jean, se aposentou e virou jardineiro num convento de freiras, estava lá. Então Jean toma o nome de um irmão morto do Sr. Fauchelevent e fica como o time Fauchelevent. Após alguns anos e após a polícia parar de perseguir eles, Jean sai com o Cosette do convento, pois não queria que a menina vivesse sem conhecer a vida. Então ele sai quando o Sr. Fauchelevent morre pela velhice, com a desculpa que se aposentaria como jardineiro e que sairia do convento com sua filha, mesmo tendo apenas 60 anos. Agora vamos para outro personagem, Marius, um filho de um general que quase morreu na guerra de Waterloo, mas que foi salvo por um homem chamado Thénardier. E qualquer um que sobrevivesse a essa guerra era mal visto naquela época pela população, pois era um exército e guerra sangrenta, e a maior parte dos soldados eram pessoas pobres que tentaram sair da miséria. Então o avô de Marius, o Sr. Guy Lenormand, que odiava a república e também o pai de Marius, afastou Marius de seu pai aos 5 anos. Após um longo tempo, Marius descobre sobre a história de seu pai, que ele lutou bravamente nas guerras pelo país, foi salvo por um homem chamado Thénardier, que na verdade estava roubando o corpo do morto, mas mentiu que estavam o salvando, e que foi recompensado como sendo feito de monstro para todos. E infelizmente, tentando chegar a tempo de ver o seu pai, ele chega tarde demais, pois o mesmo morria de uma febre. Então Marius começa a gostar da república, fazendo com que ele brigasse com seu avô e saísse da casa. Então, vivendo sozinho, trabalhando e tudo mais, ele descobre um grupo chamado o Grupo do ABC. Jovens pobres que têm como objetivo mudar o país para a república. Eram compostos por Enjolras, seu líder bonito, que na verdade tinha uma personalidade fria e com razão. Courfeyrac, eu não sei falar esse nome, Courfeyrac, um jovem bastante compadecido e humorado, visto como o centro do grupo do ABC. Enjolras era o mestre, enquanto Courfeyrac era o guia, assim que o livro falava que as pessoas descreviam esses dois. Então Marius andava com esse grupinho e ele vê depois de um tempo duas pessoas sentadas num banco, Jean e Cosette. Naquela época, Cosette tinha 14 anos e ele tinha 20. Ela não era muito bonita, então Marius nem percebeu ela, mas ela o percebeu. Depois de 2 anos, com Cosette, quando agora ela tinha 16 e Marius tinha 22, Cosette agora estava desabrochada e mais encantadora do que nunca. E todos os dias Marius a encarava e ela o encarava de volta. Eles gostavam um pelo outro, mesmo sem saber ou falar qualquer palavra entre si. Mas Jean não sabia de nada, mas suspeitava de Marius, pois ele via ele todos os dias encarando ele e Cosette. Jean e Cosette usaram o dinheiro do nome do Sr. Madeleine para viverem escondidos, ajudando os pobres e indo todos os domingos à missa. Marius volta para casa bravo, pois brigou com algumas pessoas no grupo da ABC. Então, enquanto ele chegava em sua casa, ele descobre a mais velha de seus vizinhos, Eponine, que bateu na sua porta querendo mendigar algumas moedas. Mas Marius estava quebrado. Então ele descobre um buraco na parede e começa a observar e ouvir o que a família de Eponine fazia. Eles estavam bagunçando tudo para parecerem pobres coitados, quebrando a janela, quebrando cadeira e tudo, pois após alguns minutos, 2 pessoas entraram para dar-lhes roupas novas e melhores utensílios, Cosette e Jean. Eles estavam lá, pois Eponine entregava várias cartas pela cidade, falando que eles passavam fome, e uma dessas cartas chegou a Jean Valjean, que vimos que era uma pessoa nova e que tinha pena de as pessoas com problemas. Então ele e Cosette prepararam roupas e utensílios para dar à família de Eponine. Marius, que assistia tudo pela fresta da porta, estava abismado, pois Jean, que suspeitava de Marius, havia fugido para outra casa.
fazendo com que ele e Cosette não viessem mais para aquele banco. E Marius morria de saudade de Cosette, e a mesma também. Então, após eles irem embora, Marius tenta os seguir para achá-los, mas a carroça era rápida demais. Mas Eponine falou que descobriria o endereço deles, se ele fizesse qualquer coisa que ela mandasse. E ele, perdidamente apaixonado por Cosette, aceitou. Mas o Sr. Thénardier percebeu que Jean Valjean era o homem que roubou Cosette. Ele planejou uma emboscada. Chamariam Jean para a casa deles, contratariam 6 homens, 3 ficarão com um carvão na cara na escuridão, para ficarem escondidos e trancar a porta quando Jean entrar. Ameaçar Jean para ele assinar um cheque para dar 200 mil francos para os Thénardiers, e se ele se recusar, então os outros 3 homens entrariam e torturariam Jean até ele aceitar. Quando Marius ouviu isso pelo buraco da parede e viu que o plano ouviu esse plano, saiu do prédio e foi à polícia avisar sobre a emboscada. Então Javert lhe deu 2 pistolas e 2 balas em cada uma e falou que quando ele sentir que vai dar merda, era para ele atirar para cima que Javert entraria em ação. Então Jean é pego na emboscada pelo Sr. Thénardier. E enquanto estava sendo ameaçado, Marius descobre que o senhor que era pobre era o Sr. Thénardier, o herói de seu falecido pai. Chocado com a notícia, ele atira para cima 2 vezes, e Javert entra e prende todos. Mas Jean fugiu pela janela, e Marius também troca de casa, pois estava chocado que quem ele procurou por toda a sua vida para reivindicar era um golpista e criminoso. Então, com a perdição do amor da sua vida e de sua casa, Marius fica vivendo na casa do seu melhor amigo, Courfeyrac, sabe aquele que estava lá no grupo do ABC? Então é ele. Após alguns meses, Eponine e sua irmã saem da prisão, pois eram menores de idade. Então Eponine se encontra com Marius e mostra para ele aonde Cosette vivia, com Jean. Então ele vai por uma abertura da grade e encontra Cosette sentada, que estava tentando entender seus sentimentos e porque ela estava com um aperto no peito por se mudar de casa. Então ele deixa uma pedra no banco e sai de lá. E Cosette, assustada, vai para casa. Marius tenta dar 5 francos para a menina, Eponine, mas ela não queria, pois ela apenas queria que Marius desse mais atenção para ela. Quando Cosette vai no outro dia para aquele banco no seu jardim e vê aquela pedra com uma carta de amor de Marius, ela entende que o que ela sentia era falta de alguém que ela amava. Então eles foram no outro dia e se encontraram e ficavam namorando todas as noites juntos, dando as mãos, conversando sobre a vida a vida um do outro e alguns beijinhos. Mas infelizmente para esse casal apaixonado, Eponine, que tinha ciúmes dos dois pois gostava de Marius, deixou uma carta na frente da casa de Jean que dizia apenas: mude-se daqui. E achando que era uma ameaça de algum inimigo ou da polícia, Jean trocou de casa sem avisar Cosette e Marius. E isso quebrou o coração de Marius, pois sem dizer uma palavra, Cosette o deixou, fazendo com que ele achasse que ela não o amava mais. O Marius tá chapando, mano, pelo amor de Deus. Cara, acho que ela vai deixar ele, depois eles se darem beijo, darem a mão e tudo mais. Assim, eu sei que ela tem 17, ele tem 22 ou 23, eu não sei. Mas, cara, cara. É claro que ela não vai parar de gostar de tu só porque ela não te avisou, mano. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, os garotos do ABC começaram uma revolta que se iniciou após a morte de um general que apoiava a República e que o povo gostava. E no dia do desfile de sua morte, para honrá-lo, o grupo do ABC e outras pessoas que não gostavam da monarquia atacaram. Tiro pra cá, morte pra lá, gente morrendo, gente chorando, tiro, sangue e tudo mais. Foi uma guerra. Mas, na verdade, uma guerra civil, né? Enquanto isso, existia um garoto pobre nas ruas, chamado Gavroche. Ele era o filho bebê dos Thénardiers, lembra aquele que a mãe deixou? Que preferia a rua do que a própria casa, pois, né, os Thénardiers são como os demônios para os outros, menos para suas filhas. Ele vivia por aí e se virava com tudo que vinha na frente. Até mesmo ajudou os criminosos e um homem a fugir da polícia com da prisão, com uma corda. E esse homem era o seu pai, que fugiu da prisão enquanto sua mulher morreu na prisão. Voltando alguns dias atrás, Gavroche encontrou 2 crianças que foram expulsas de um cabeleireiro. Então Gavroche cuidou deles e os ajudou a dormir numa estátua antiga de elefante, aonde ele chamava de casebre. Então quando Gavroche foi sem avisar ajudar Courfeyrac a salvar seu pai, lembra que ele ajudou a salvar o Sr. Thénardier lá na prisão? Então era isso.
Os dois meninos com fome saíram e nunca mais se encontraram com Gaviroche. Mal sabia Gaviroche que esses dois meninos que ele encontrou na rua eram os seus irmãos mais novos, que foram deixados com uma mulher criminosa chamada Magnon, que usava como seus dois filhos como desculpa para um homem rico pagar sua pensão. Mas após seus dois filhos morrerem por causa de uma doença, ela fez um trato com a senhora Thénardier de usar seus dois filhos em troca de por mês receber 10 francos. Mas após alguns anos ela foi presa pela polícia e os dois meninos pequenos foram parar nas ruas. A última aparição deles é que eles estavam escondidos em um arbusto observando o pai rico com o seu filho dando pão doce para cisnes, tacando eles na água. E após saírem o filho e o pai saírem, o irmão mais velho pegou aquele pão doce aguado e deu o maior pedaço para o seu irmão caçula, que estava faminto. Voltando para Marius, quando ele soube que estavam lutando contra a monarquia, se juntou com o grupo do ABC para morrer, pois perdeu o sentido da vida, após sua amada ir embora. Acontece que Eponine, disfarçada de um homem, estava lá para ajudar também, e para proteger Marius, tomou uma espingarda na mão, mas o impacto foi tão grandioso que perfurou até o outro lado do seu peito. Então ela se arrastou até o local onde o grupo do ABC estava e entregou a Marius uma carta que ele não percebeu quando estava no jardim, e que nela Cosette dizia que ela e seu pai estavam num apartamento provisório e que iriam para a Inglaterra. Após Eponine entregar a carta para Marius, ela pede que ele beije sua testa, e após o beijo de despedida, ele pede para Gaviroche, que estava por algum motivo nessa guerra civil, um moleque de 10 anos, entregar na porta daquele apartamento provisório uma carta de despedida falando que ele iria morrer no batalhão. Só que quem leu essa carta não é nada mais, nada menos que Jean Valjean. Com 63 anos, foi lá para salvar o amado de sua filha. Entrou lá, lutou e descobriu que no sótão tinha um espião que foi descoberto por Enjolras. Esse espião era Javert, e o mesmo também o reconheceu. Após vários capítulos de várias pessoas morrendo e várias descrições brutais, Enjolras fala que alguém se voluntariar para matar Javert, e Jean afirma que iria fazer. Após irem para um beco, Jean fala o seu endereço para Javert e para acaso se ele quisesse vê-lo, e disse para Javert fugir e deu um tiro no alto, e voltou falando que estava feito. E Marius, que depois descobriu que Javert, que aquele espião era Javert, pois ele só soube do espião depois que Enjolras falou para alguém matar ele, pensou que era tarde demais e que o mesmo Javert foi morto por um assassino sangue frio, o idoso Fauchelevent, que era Jean. Após Mario tomar vários tiros e cair desmaiado no chão de cansaço, Jean, naquela fumaça de poeira e tiros, se esconde com ele em um bueiro. Enquanto todo mundo morria, Enjolras foi morto por 8 tiros e ficou com o corpo preso na parede. Com Ferrac foi morto no lado de fora. Gaviroche tentou recuperar as balas, mas foi tomado 2 tiros na cabeça. Etc, etc, etc. Jean arrastou Marius por várias horas e no meio da noite saiu perto de uma saída. Mas quem estava na saída do esgoto? Mas quem estava lá era Javert, que quando chegou perto, Jean confessou tudo. Disse que ele era Jean Valjean, que teve o nome de Fauchelevent e que se entregava e não escaparia, mas pedia que ele levasse Marius para seu avô e que queria se despedir de sua filha. Após deixar Marius aos cuidados do avô e Javert ver que Jean não mentia no endereço, Javert foi embora e deixou uma carta na polícia e vai para uma ponte no rio Sena e fica se julgando, pois ele era um homem bastante restrito na lei. Acreditava que toda pessoa que violasse era culpado, mas após ver que Jean mudou de um forçado, nome de criminoso na época, mudou de um forçado para alguém inocente. Além de não mentir, salvar a vida de um jovem desconhecido e salvar a sua vida, Javert ficou pensativo, pois para ele, tanto prender como deixar Jean Valjean solto era errado, então ele tinha apenas uma saída: suicídio. Ele se taca no rio forte do rio Sena, e as testemunhas afirmam ter visto um fantasma ficar de pé na ponte e se tacar e se contorcer nas águas frias. Então, após Marius se casar com Cosette e se recuperar dos seus ferimentos, Jean revela tudo, e Marius, que ainda não sabia que Jean era Madeleine, achando que ele matou o prefeito e que matou Javert, fica descontente com Jean, e o mesmo com sentimento de culpa, foge e fica sozinho por vários anos. Ele fica com tanto remorso e tristeza de se afastar da sua filha e genro, que ele parou de comer, e por causa disso seu corpo começou a falhar.
fazendo ele ficar de cama e com saudades da sua filha e do seu genro. Então, um dia desses, Mario se encontra com o Sr. Thénardier, disfarçado do Sr. Thénardier, com o objetivo de contar seus segredos bombásticos ao barão, que era Marius, sobre Jean Valjean. Marius ficou barão, pois ele era filho de seu avô rico e também porque era advogado, mas ele não gostava muito de julgar, ele preferia leitura. E após Marius ver que o Sr. Thénardier era um golpista e descobrir que Jean na verdade era o Sr. Madeleine, que ele não matou Javert e que foi ele que carregou Marius pelo esgoto por horas, apenas para a alegria de sua filha, ele manda o Sr. Thénardier embora com 20 mil francos. O Sr. Thénardier depois ele vira um traficante de escravos no Novo Mundo, que era os Estados Unidos naquela época. Marius vai com Cosette pedir perdão para Jean, mas o mesmo estava com suas últimas forças, fala para seu genro e sua filha ficarem com dinheiro e viverem felizes, pois ele iria morrer. E ele morre ao lado dos dois que choravam por ele. Fim dessa história triste. Ele dorme. Embora a sorte tenha lhe sido bem estranha, ele vivia. Morreu quando não teve mais seu anjo. A coisa simplesmente veio por ela mesma, assim como a noite chega quando o sol se vai. Livro Os Miseráveis, por Victor Hugo.